Fala galera, tudo bem? Aqui é Márcio Bom, Papo Uniforme 2 Oscar Mike Bravo, em GG66, Roma, Japão, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de novo sobre o nosso HTzinho aqui, né? O Baofeng UV17 Pro, tá? O que está acontecendo aí? Tem um pessoal falando tal, que é besteira ficar fazendo banco de memória, tá? Como eu comentei isso, como o João Roberto Papayanque 2 FJ comentou, né, que ele também fez lá a configuração do Baofeng dele, o V17 Pro, também ele fez banco de memórias, tá? Então, galera, o que acontece? Vou explicar aqui para vocês por que tem que fazer o lance de banco de memórias, né? Como tem gente, porque a Baofeng copiou os rádios DMR e colocou nesse rádio aí. Todos os rádios têm banco de memórias, tá? Isso daí não é uma exclusividade somente aí dos rádios DMR, não, tá? Rádio IAESO tem banco de memórias, rádio Kenwood tem banco de memórias, rádio Zaico tem banco de memórias, só que você configura do jeito que você quer. Só que qual que é o problema aqui? O problema é que o rádio, tá ok? Tem 1000 memórias, tá? Para eu poder utilizar dessas 1000 memórias, eu tenho que fazer os bancos de memórias, né? Se eu não fizer os bancos de memórias, deixar como o rádio vem, quando o rádio chega para você aí, que quando você entra no banco lá está escrito lá, logicamente, banco 1, mas está em chinês, tá? Você só vai ter 100 memórias. Programou aquelas 100 memórias, você não programa mais. Agora, se você pegar e programar todos os bancos, cada banco você vai ter 100 memórias, totalizando 10 bancos por 100, você tem 1000 memórias, né? Então a questão vai de cada um, da organização de cada um, né? Eu acho legal fazer banco de memórias, porque aí você não fica um monte de memória tudo misturado, né? Por exemplo, frequências de QAP junto com frequências de repetidoras de VHF, UHF, junto com frequências de aviações e tudo mais. Então você pega, você separa, faz os bancos de memórias, tá? E você deixa tudo organizado ali, não fica aquela confusão de ter um monte de memória, cada coisa fica tudo bagunçado, tá? Mas volto a reafirmar aqui, todos os rádios têm banco de memória. Não quer dizer que é uma exclusividade do DMR, não quer dizer que a Baofeng foi lá e copiou a parte ali de software ali do DMR e embutiu ali no software do V17 Pro, tá? Ou do V18, o V18 aí, Pro também aí, eu acho que é o Pro também aí. Se não for Pro, é só 18 aqui que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Muita gente me perguntou, qual que é o melhor? É o V17 Pro ou o V18 Pro? Bom, galera, o negócio é o seguinte, os dois rádios têm o mesmo firmware, quer dizer, mesmo software. O que muda do V17 Pro para o V18 Pro é somente a carcaça, tá bom? O design por fora do rádio. Internamente é tudo a mesma coisa. É a mesma tela, mesmas funções, tá ok? É o mesmo firmware, mesmo software, é tudo igual, tá? Então, o que muda é somente isso daí, tá? O que muda é somente isso daí. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas falam alguma coisa, porque às vezes tem muita gente perguntando como é que faz, deixa de fazer, tá? Para outros colegas aí.
E eu já fiz o vídeo, já coloquei aqui no canal, já mostrei no canal como é que faz, entendeu? Muitas pessoas estão relatando que não estão conseguindo fazer a programação do rádio, tá? Eu às vezes acho que às vezes é a qualidade do cabo de programação que vocês estão na mão. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser a distância do P1 e do P2 aqui, ó, tá? Pode ser a distância do P1 e do P2. Aí ele não vai até o final, ó, quando você conecta no rádio, e isso vai causar erro de comunicação. Como eu mesmo montei os meus próprios cabos, entendeu? Eu peguei um P1, um P2, quer dizer, um P2 e um P, né? E um P2, tá? Um P1, P2, tá? Então, eu mesmo montei o meu cabo, tá? Então, logicamente, eu não estou tendo nenhum problema na parte de comunicação, de leitura do rádio, de programação, tanto no V18, tanto no V17 Pro, como no Baofeng BF77S. Funciona em ambos, tá? Então, muitas pessoas, às vezes pode ser isso aí. Vejam a pinagem do cabo de vocês, se está entrando, né, perfeitamente aí na entrada do rádio, tá? De mic e speaker, para ver que às vezes o defeito é esse. E outra coisa também, tá? Verificar se está instalado o drive da porta, USB para o Baofeng, tem que ter o drive, tá? O drive tem dois modelos, tem o drive de 64 bits, tem o drive de 32 bits, tá? Tem que ficar atento à instalação do drive. E na hora que vai abrir o software, tem que prestar atenção, porque toda hora, eu já falei isso no outro vídeo, toda hora que você abrir o software, tá? Você tem que fazer a configuração da porta, ele não memoriza, tá? Então toda hora que você vai usar o software, você tem que configurar a porta ali de novo, selecionar o modelo do rádio para poder fazer o processo de leitura, tá? Então tá aqui o programinha BF UVs Pro, vou abrir ele, né? Segundo vídeo que eu estou fazendo referente a esta questão. Então aqui eu tenho o V18 Pro, o V17 Pro, o V19 Pro, o V20 Pro, o V21 Pro e o V22 Pro, tá certo? Então, qual a diferença do V18 Pro para o V17 Pro? Somente a carcaça, somente o design da carcaça, tá? Como eu já falei, o software é o mesmo, o firmware é o mesmo, tá bom? Tudo igualzinho, tá? Tudo a mesma coisa, só vai mudar o design do rádio, tá? O corpo do rádio, tá? Que o V18 Pro, ele é muito semelhante, tá? Ele é bem semelhante ao HT da Yaeso, né? A carcaça dele é bem semelhante ao HT da Yaeso. Então, já o 17 Pro já é outro tipo de design. Mas o software, o firmware é a mesma coisa, é o mesmo rádio, tá bom? Bom, então sempre eu não posso deixar aqui e já selecionar aqui, ó, o V17 Pro e já mandar ler. Porque se eu só fazer isso e mandar ler, o que vai acontecer? Vai dar erro, óbvio. Por quê? Volto a reafirmar. Esse software aqui, esse CPS aqui, tá? Ele não memoriza a porta COM, né? Tem CPS que fica memorizado. BF480, UV3R, você configurou uma vez, não precisa configurar mais. Esse aqui específico, tá? Do V17 Pro, tá? Ou do V18 Pro, tá? Toda vez que você abrir o software, o CPS, você tem que selecionar a porta COM, tá? Então, ó, se eu for vir aqui em Setting e eu vou vir aqui em porta, tá aqui, ó, porta COM 1. Vou explicar isso para vocês, ó. Se eu colocar porta COM 3,
que é a porta que eu uso no meu computador, deixei na COM3. Eu vou fechar aqui o CPS. Fechei. Vou abrir ele de novo. Quando eu abrir ele de novo, olha lá, tá o V18 Pro. Tenho que mudar aqui de novo para o V17 Pro. Eu tenho que ir lá na porta, olha como que vai estar. Porta com 1. Então ele não memoriza. Então vamos vir aqui e vamos colocar a porta com 3. Tá? Como aqui ele está na linguagem em inglês, se eu vir aqui em sétimo e colocar na linguagem em chinês, ele não vai mudar nada aqui. Tá? Então sempre coloco em inglês aqui. Vou fechar aqui de novo, só para vocês verem. Abrir aqui o software novamente. Porta, olha lá, não memoriza. Com 3 de novo. Linguagem inglês e o V17 Pro. Tá? Então, sempre eu tenho que selecionar o V17 Pro e a porta. Vou mandar fazer a leitura do rádio. Mas antes disso, olha só que engraçado. Ó. Tá vendo? Ó? Quando vocês pegam um rádio, que vocês recebem um rádio e ligam um rádio pela primeira vez, ele vai só ter o banco 1, que seria escrito zona 1. Tá? Mas ele só vai ter o banco 1, que vai estar em chinês. O banco 1, se eu não quiser programar o rádio via PC e tal, beleza, eu posso colocar aqui as frequências e tal, eu tenho 100 memórias, ó. Tenho 100 memórias, tá certo? Então eu tenho 100 memórias. Beleza, mas vai ficar uma zona, vai ficar tudo confuso. Frequência de repetidora, de VHF, de UHF, frequência de QAP junto, frequência de viação, tudo junto, vai ficar aquela desorganização total. Volto a dizer, cada um configura o rádio do jeito que quer, tá? Mas eu não posso aceitar essa afirmação que não precisa fazer nada de banco, não precisa fazer bancos de memórias, nada disso, que isso a Baofeng copiou do rádio DMR e trouxe para o rádio analógico. Isso eu não consigo aceitar porque, relembrando, todos os rádios têm banco de memória. Então, o Kenwood tem banco de memória, Aiko tem banco de memória, tá? E a ESO tem banco de memória, tá certo? É só você configurar do jeito que você quer. Mas todos os rádios têm banco de memória, tá? Para justamente deixar bem organizado ali, para não ficar uma bagunça na memória do rádio, tá? Como é que vai fazer os bancos? Somente via CPS, tá? Somente via software do PC, tá bom? Somente via software. Ah, mas eu não sei mexer, eu não consigo fazer. Pode mandar aqui para nós, da Bom Rádio Comunicação. A gente faz esse tipo de serviço aí, tá bom? É cobrado o valor de programação aqui do rádio. Você manda o jeito que você quer configurar, as frequências que você quer configurar, tudo bonitinho. Frequência de repetidoras da sua região aí, tanto de VHF como UHF, e a gente faz a programação sem problema nenhum. Frequência de aviação, enfim, tá? E somente no computador que você vai ter a facilidade de colocar nome nos bancos de memória. Tá? Se você for fazer isso tudo programando através do próprio rádio, vai demorar muito mais tempo e vai ser um pouco chato. Tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui, antes de tudo, então, quando vem de fábrica, vem com banco 1. Somente com banco 1 lá. Então você vai ter 100 memórias aqui disponível para você aqui. Você vai ter 100 memórias. Estamos no banco 1. Banco 2, só mostrando para vocês, ó. 100 memórias. Banco 3, 100 memórias. Banco 4, ó, 100 memórias. Banco 5, 100 memórias. Banco 6, 100 memórias. Banco 7, 100 memórias. Banco 8, 100 memórias. Banco 9, 100 memórias. E banco 10, 100 memórias. 10 vezes 100, 1000 memórias o total. Tá? Se você não fizer os bancos, você só vai ter 100 memórias. Tá? E eu acho legal fazer os bancos para ficar organizado. Agora vou fazer a leitura do rádio. Riad vai fazer a leitura aqui do rádio.
lendo o rádio perfeitamente. Olha lá, leu o rádio, show de bola. Vou subir aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu organizei tudo bonitinho. Banco 1, somente repetidoras de VHF. Banco 2, somente repetidoras de UHF. Banco 3, somente frequências de aviação. E essas frequências de aviações têm um macetinho. O que vocês vão fazer? Você faz o banco de aviação, coloca tudo frequência de VHF, um exemplo, tudo 144, 144, 144, tá? Que nem tá aqui, tá vendo que aqui tá 144? Por quê? Porque só vai entrar 118, a frequência 118, somente no rádio. No CPS aqui dá erro, não entra, tá? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 132 e 100, que é controle São Paulo. Tem que colocar o ponto aqui, viu? Olha o que vai acontecer, ó. Dá erro de frequência. Então não entra. Então eu tenho que fazer 144, 144 e depois no rádio eu edito, conecto o rádio de novo no CPS e aí eu coloco o nome das memórias, ponho o nome das memórias e pronto. Então lá, banco 3, ó, 3 de 10, é 1 de 10, estou no 3. Banco 4, ó, satélite, frequência de satélites, tá certo? Banco 5, serviço público, que ainda funciona, alguns que ainda funcionam em analógico. Banco 6, QAPs locais, né, em simplex, tá? Banco 7, eu coloquei Ecolink, tem uma frequência aqui de Ecolink no momento. Banco 8, as frequências do Baofeng BF 77, né, 777S, tá? As frequências aqui do Baofeng. Tem uma outra lista de frequência do Baofeng, que é o que eu coloquei como Baofeng 2, é as frequências que veio memorizadas no Baofeng UV3R, então eu coloquei aqui, tá? E banco 10, frequências marítimas, tá? São os canais aí marítimos aí, tá? Então, quando você faz os bancos, coloca os bancos de memória, você deixa o rádio mais organizado. Voltando a dizer, cada um programa o rádio do jeito que quiser. Mas esse argumento de falar que não precisa fazer banco, nada, que banco é coisa de DMR, me desculpa, mas não é de DMR. Todos os rádios analógicos japoneses têm banco de memória. Basta você fazer a configuração, tá? Então isso não quer dizer que a Baofeng trouxe essa função dos rádios DMR para os Baofeng analógicos, tá? Todos os rádios têm banco de memória. Até inclusive, vou mostrar aqui para vocês depois, o software, né, do UV5R, tá? Vou fechar aqui, ó. Minimiza aqui. Vou abrir o software do UV5R. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Não, eu acho que nem tá aqui. Eu acho que eu até desinstalei, galera, o software. Eu acabei desinstalando aqui que eu não ia usar, mas por exemplo, se eu entrar, por exemplo, eu não sei se tem banco de memórias no UV5R. Agora eu vou ter que confirmar isso. Mas, por exemplo, o V3R, beleza, ele não tem banco de memória. Por quê? Porque ele só tem 99 memórias. Então, ele não tem banco de memórias. Tá? Agora, já o Baofeng UV17 Pro, UV18 Pro, já tem 1000 memórias. Então, tem banco de memória e eu consigo fazer várias memórias. Tá? Então, eu tenho essa opção. Tá? Só para mostrar para vocês. Um outro rádio da Baofeng, né, que aqui é, deixa eu ver aqui, vê que é tudo chinês aqui, ó, que não dá para entender nada o que está falando aqui,
tá? Ó, nesse caso aqui, ele tem 128 memórias, tá? Mas também, né, tá tudo em chinês, não dá para ver aqui, mas tudo bem. Eu vou abrir um outro software. Eu vou abrir o software do ID 400, tá? Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Icon ID 400, tá? Se eu colocar aqui memórias, ó os bancos aqui, ó. Ó quantos bancos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, tá? Eu tenho 26 bancos de memórias no Icon. E cada banco eu tenho 99 memórias. Olha a quantidade de memória que eu já tenho, tá certo? No Icon. Então, se a gente for fazer a conta, 26 vezes 99, eu vou ter 2.574 memórias. Tá? Só para afirmar que isso não é coisa que veio do DMR, tá? Banco de memórias, a maioria dos rádios tem, tá? E aí você coloca, né? Habilita o banco de memória. Como é que eu habilito o banco de memória aqui no caso? Eu venho aqui, ó. Coloco aqui as frequências, né? Aqui eu entro em Bank Name. Então eu coloco banco A, coloco aqui o nome do banco. Por exemplo, ó, Rap VHF, um exemplo. Ficou. Se eu entrar em Rap VHF, eu vou ter quantas memórias? 99. Tá? Então não é que a Baofeng trouxe esse negócio de banco dos rádios DMR, não. Tá? Não tem nada a ver que trouxe do rádio DMR. É uma forma que você tem de deixar as suas memórias organizadas. Então você faz os bancos, né, separadamente, rap de VHF, rap de UHF, né, aviação, marítimo, satélite, tá? Para não ficar uma bagunça, senão a memória do rádio fica uma zona, tudo misturado, um monte de memória. Por isso que tem a função banco, tá? Se eu pegar um outro HT, ó, VX6R, tá certo? Ó? Olha lá, VX6R, ó. Tá vendo? Ele não vai selecionar porque eu não estou com o rádio conectado aqui. Mas ó, aqui, ó, bancos de memórias. Ó, tá? Quantas memórias eu tenho aqui eu não consigo também ver porque o rádio não está conectado. Tá bom? O problema da EAES é isso, você não consegue mexer no CPS para ver, tá bom? Porque, felizmente, é isso aí, tá? Bom, então, eu acho que deu para entender legal, porque fazendo os bancos e você colocando os nomes, fica mais fácil e você deixa o rádio mais organizado, não fica aquela zona de configuração no rádio. Lembrando, cada um configura o rádio do jeito que quer. Quer fazer com os bancos? Tem que fazer a instalação do CPS, pegar um cabo de programação bom, que esteja bem, que entre perfeitamente na entrada do rádio, tá certo? Lembrando, verificar o drive, tá bom? Se você está usando aí o drive certinho aí, tá? Dos Baofeng, tá? Tem o drive de 64 bits, tem o drive de 32 bits, tá? Drive da porta com aí, do seu computador. Tem que fazer a instalação do drive certo, de acordo com o seu sistema operacional. Se o seu sistema operacional Windows é 32 bits, você tem que instalar o drive 32 bits. Se o seu sistema operacional é 64 bits, tem que instalar o drive de 64 bits, tá bom? Então, é muito importante fazer isso aí. Beleza, eu coloquei aqui as frequências, tá? De RX e TX. Lembrando, frequência de RX, você vai pôr. Frequência de TX, você vai pôr. Lembrando, galera, subtom
você só vai colocar em TX, não coloque em RX. Por quê? Se a repetidora transmite para nós sem subtom, e você colocou o subtom ali, você não vai ter recepção daquela repetidora, porque a repetidora não está transmitindo com subtom. Então você não vai escutar ninguém, só vai conseguir transmitir. Então, vocês só coloquem um subtom, tá? Olha lá, eu coloquei aqui off, já saiu aqui do subtom, tá vendo? Mas eu não vou programar, então não tem problema, eu só li o rádio. Tá? Então, tipo assim, ó, só coloque o subtom, tá? Em RX. Vou colocar aqui de novo, porque ele repete ali. Só coloca o subtom em RX, tá bom? Desculpa, em TX. Não coloque o subtom em RX, porque tem gente que está fazendo isso. Até programando em outros modelos de rádio, outras marcas, está programando o subtom em RX também. E aí acontece isso. Se a repetidora não transmite com o subtom, você não vai ter a recepção de ninguém, porque você ativou o subtom na recepção. Então, você só coloca o subtom na transmissão. Tá? Como aqui não tem o lance de mais e menos, então você coloca aqui frequência de RX e a frequência de TX, que no caso VHF é menos 600, shift de menos 600, e o HF é menos 5.000 ou mais 5.000. Tá? E aí é isso daí, tá bom, galera? Então, eu espero que tenha ficado bem explicado, tá? Para todos. Setkin também tem aqui a parte do Windows, tá? Radiofunção. Só um detalhe muito importante. Se você quiser que apareça os nomes das memórias, você tem que mudar aqui no Channel VFOA. De vez de aparecer frequência, você tem que colocar name aqui, senão não vai aparecer os nomes no visor do rádio, tá bom? Bom, espero que tenha esclarecido, tá? Então, volto a dizer, esse negócio de banco não é exclusividade, isso que a Baofeng copiou dos rádio MR e pôs no rádio analógico. Banco de memória tem uma porrada de rádio aí, que já tem no mercado rádio analógico, tem nada a ver em relação a rádios DMR. Voltando a dizer, cada um programa o rádio do jeito que quiser, de acordo com o que queira. Eu só mostrei aqui o que dá para fazer para ficar bem organizado, para não ficar com a memória tudo desorganizado, tudo uma bagunça. Beleza? Obrigado a todos. É Márcio Bom, Papo Uniforme 2, Oscar Mike Bravo, em GG66, Roma, Japão. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha. Um abraço. Até mais. Fui. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.